Fala pessoal, meu nome é Pedro, sou membro do PET Produção da UFRN e estarei hoje aqui com vocês para apresentar, mostrar e até ensinar um tutorial de como fazer uma macro, de como construir uma macro no Excel. A gente já tem um vídeo no nosso canal sobre realizações de macro no Google Sheets e vamos estar mostrando agora como está fazendo essa macro no Excel. Para você que não estava no nosso vídeo de tutorial do Google Sheets, a macro, por sua definição, é uma sequência de comandos de um aplicativo ou conjunto de instruções de uma linguagem de programação passíveis de serem armazenados em disco ou na memória como entes independentes que, quando solicitados, executam os comandos ou as instruções na mesma sequência em que foram armazenados. Entendeu alguma coisa? Provavelmente não, né? E é para isso que eu estou aqui, para facilitar isso para vocês e lhe ensinar como construir essa macro. A macro serve para facilitar a nossa vida, para evitar retrabalhos com apenas um clique. Então, tudo que você pretende fazer, seja uma ação mais complexa, seja uma ação mais simples na sua planilha, você pode estar armazenando esse conjunto de ações na nossa macro e com apenas um clique executar tudo isso, certo? Então, ficou curioso? Quer aprender como fazer? Vem comigo. Por exemplo, nós temos um exemplo de registro de dados pessoais. Um exemplo bastante comum, bastante recorrente, seja no seu ambiente de trabalho, seja na sua faculdade, em que você vai precisar coletar dados de pessoas, nesse caso aqui, ou então coletar dados de algum processo, seja da empresa, enfim, de algum trabalho. E aí, naturalmente, o que a gente faz para coletar dados? Coloca esses dados em uma tabela. Então, naturalmente, a gente criaria aqui uma grande tabela, colocaria aqui, opa, escapulia aqui uma, criaria aqui uma grande tabela, colocaria as bordas e aí iria preenchendo. Colocaria aqui o nosso primeiro dado seria Lucas, idade de 18 anos, ensino médio, profissão estudante, e uma renda mensal de 500, um exemplo. E a gente iria preenchendo. Nosso segundo exemplo seria Ellen, tem 20 anos, e assim por diante a gente iria preenchendo nossa tabela, certo? O que a gente vai fazer com a macro para facilitar? Nós teremos essa central, como se fosse uma nossa central de cadastro, de registro, para tudo que a gente coloque aqui seja passado para a nossa tabela e automaticamente vá formando essa tabela. Certo? Então, como a gente pode fazer isso? Por meio da macro, e eu vou lhe mostrar agora como fazer. Excluir essa tabela aqui. Ok? E aí vamos lá. O que a gente precisaria fazer? A gente tem Lucas com a idade de 18 anos, tendo o ensino médio. Isso é um exemplo bem simples, tá, pessoal? Claro que vocês vão se deparar talvez com dados mais complexos, enfim, outras formas de preenchimento, mas aqui o intuito é mostrar a automatização da passagem desses dados, certo? Então, esse Lucas é estudante com a renda mensal de 500. Beleza, então como a gente faz para passar automaticamente esses dados daqui de cima, aqui para baixo, em forma de tabela com apenas um clique? É aí que entra a nossa macro. Para você criar uma macro, você vai vir no Excel aqui em exibir, no canto direito da sua tela superior direito, você vai ter o nome macros. E aí você vai clicar nessa setinha e vai selecionar em gravar macro. Quando você clica, ele vai pedir um nome. Então você vai colocar a nossa macro registro, certo? Ao clicar em OK, nossa macro já está sendo gravada. Perceba que ao clicar novamente, ele vai estar em parar a gravação, certo? Não precisa ter pressa. Tudo que a gente faz na planilha, ele está armazenando a partir de agora, certo? E quando a gente clicar em parar, ele vai armazenar isso em um código para executar de forma automática. Então, o que é que a gente quer fazer? A gente quer pegar esses dados que está aqui preenchido, quer copiar, dar um Ctrl C, e ele vai selecionar dessa forma. E aí a gente quer passar esses dados aqui para baixo. Então, você vai clicar aqui embaixo com o botão direito do seu mouse, que é para poder copiar. E aí você vai vir aqui em inserir células copiadas. E nessa opção você coloca deslocar células para baixo, ok? E aí ele passou. Após isso, você vai vir novamente aqui e vai deletar esses dados
para fazer um novo preenchimento. E isso é a ação que a gente quer fazer, é a nossa macro. Então a gente vem em parar gravação, nossa macro está gravada, ok? E aí o que acontece? Para a gente transformar essa macro aqui, que está armazenada em um código, em um botão, para que a gente clique nesse botão e ele realize a ação que a gente quer, fica a seu critério também de usar uma imagem ou de usar um botão, a forma que quiser. Mas eu vou aqui, né, certo? E na parte de inserir, então eu venho em inserir, ilustrações, e aqui eu posso escolher formas, por exemplo. E aí eu vou escolher qualquer forma que eu quiser, fica ao critério. Vamos utilizar um quadrado, que é o mais comum. E aí eu posso colocar esse quadrado aqui, do tamanho que eu quiser, da forma como eu quiser. E posso colocar o nome de registrar dados, ok? E aí eu posso alterar essa tabela também aqui, posso centralizar esse texto, enfim, posso aumentar o tamanho, fica também ao seu critério, certo? Isso é um botão bem simples, bem feio, digamos assim. O ideal é que você deixe um botão mais personalizado, coloque alguma imagem personalizada, com a logo que você quiser usar. Mas isso aqui é mais para usar como exemplo, certo? Então, o que nós vamos fazer? Queremos transformar esse botão que a gente criou na nossa macro. Então, você vai selecionar esse botão, clicar com o botão direito em cima dele, e aqui embaixo ele vai ter o nome atribuir macro. Então, você vai procurar a macro com o nome que você criou. Aqui nós já temos outras macros criadas, mas queremos a macro de registro. A gente seleciona registro, clica em OK. A partir de agora, nossa macro já está feita. Nós vamos realizar um novo cadastro. Ellen, 20 anos, ensino superior incompleto, profissão é estudante, uma renda mensal, 700. Ok? E aí, aqui estão nossos dados, queremos passar ele aqui para baixo. A gente vem aqui na nossa macro e registra dados, ele já passou automaticamente. E aqui assim vai sendo, qualquer dado que você colocar, ele já vai passando. Uma dica importante, a depender dos dados que você esteja trabalhando, como o nosso exemplo aqui de renda mensal, a gente precisa que isso esteja formatado para moeda, né? Então a gente pode selecionar nosso espaço aqui, pode vir em página inicial, pode vir em formatar aqui como moeda, certo? Colocar a formatação aqui, português, Brasil, contábil. E aí a gente, ao selecionar o número, tá 1000. Opa. Ele automaticamente já transforma para moeda. Aí a gente registra e ele passa para a nossa tabela, certo? Esse é um exemplo de registro de dados pessoais. Nosso exemplo 2 é um exemplo também bem simples de criação de botões. Assim como a gente criou esse botão aqui, mais complexo, para poder passar os dados aqui para baixo e ir formando uma tabela, a gente pode criar botões mais simples. Como, por exemplo, na nossa página inicial, no Vem Comigo, eu cliquei para começar o nosso tutorial. Então, isso é uma macro que já está armazenada na nossa planilha. Então, a gente pode fazer um botão aqui para retornar para a nossa página inicial, para o nosso tutorial. Então, a gente pode vir no mesmo esquema. Já pode inserir nosso botão aqui, certo? Inserir formas, colocar uma seta. E a gente coloca a nossa seta aqui. Deixa eu ver se tem como virar a nossa seta. Pronto, colocaria a seta para cá, assim. E aí colocaria voltar. De cabeça para baixo, né? Voltar para cá. Pronto. Ficaria assim. Então, vamos deixar assim para não dificultar muito, né? E aí, a gente pode, como eu falei, né? Pode centralizar o texto, enfim. Pode aumentar o tamanho do texto que você quiser. Pode deixar assim, né? Ele tá voltar, tá para lá, mas é para a gente voltar, né? E faz ao vivo, literalmente. Mas o que a gente pode fazer para estar voltando para nossa página inicial? Mesmo procedimento. A gente vem em exibir, macros, e a gente vai gravar macro. A gente vai colocar aqui o nome voltar. E dá OK, certo? O que é que a gente quer que faça? A partir desse momento, nossa macro está sendo gravada. Então, a gente quer voltar para a nossa página inicial. Então, o que é que a gente quer que a planilha faça? Vem aqui e volta para a página, certo? E aí você volta novamente aqui, já que a ação já está feita, vem em macro para a gravação. E nossa macro está gravada. A gente volta para cá, vai clicar no nosso botão, seleciona o botão direito, atribuir macro, voltar. E aí está atribuído, a gente clica no nosso botão e volta para a página inicial.
E então, nosso último botão, um muito obrigado por assistir o nosso tutorial. Espero que tenha ficado claro, que tenha sido prático e simples, fácil de entendimento para você. Acompanhe os conteúdos do nosso canal, se inscreva no nosso canal, esteja sempre acompanhando os conteúdos que a gente tem voltados para graduação e para facilitar o seu dia a dia também. Facilita a produção. Obrigado.